Bom, teremos agora uma conversa com André Vidal, professor, consultor e um especialista na área de gestão estratégica e gestão de processos. André, é um prazer grande estar conversando com você, nós que já militamos juntos há alguns anos. Então, nós vamos conversar durante 45 minutos sobre o tema liderança e tudo que permeia a liderança nos dias atuais. A minha primeira questão que eu quero trazer para você é o seguinte: me dê a sua percepção do que significa a liderança nesses momentos de turbulência, esses momentos que a gente está vivendo hoje. Bita, é um prazer, né, estar com você, Bittencourt, sempre há tantos anos que, né, vários projetos juntos e tantas coisas que assistimos, né, nesses 25 anos aí, e é sempre um prazer estar com você em qualquer tipo de projeto. Eu diria para você que eu, ao contrário assim, do que muitas pessoas querem logo rotular tudo, eu nunca gostei muito, desde que iniciou a pandemia, né, do termo um novo normal, porque quando as pessoas falam desse novo normal, elas parecem que esquecem que no passado ocorreram crises, ocorreram problemas, e, como sempre, dependendo da sua formação e da sua experiência, o ser humano ele reage como ele está preparado para reagir em determinadas situações. Eu até diria que, para variar, são realmente nos momentos complicados e de crise que você vê um pouquinho como a pessoa funciona. E eu diria para todos, claro, que hoje você tem um acesso a conhecimento muito maior, você tem um acesso à busca, né, desse conhecimento muito maior. Mas a gente vê no Brasil ainda um certo problema, que o Brasil, ele, na verdade, é uma máquina do tempo. A gente percebe claramente em qualquer lugar, qualquer cidade, não é específico de interior, não é interior, em que você tem empresas que utilizam e uma liderança extremamente moderna e outras que não. Então, eu diria para você que se você colocar no Google, né, crise dos últimos 100 anos, a gente vai ver diversos picos. E as pessoas estão percebendo hoje, cada vez mais, que a grande questão é que a gente não consegue mais entender esses pontos de uma maneira só linear. A gente tem que entender que essa crise, o que essa crise gerou? Muitas pessoas que tinham capacidade de liderança, e mesmo aquelas que não tinham capacidade de liderança, entenderam que podiam levar a sua equipe para que eles pudessem passar por momentos turbulentos. Outros tomaram a decisão de se garantir e, ok, não posso fazer nada, com a equipe, eles vão ter que se virar. E outras pessoas que simplesmente abandonaram as equipes. Então, o que a gente percebe claramente é que as pessoas, como sempre, vão reagindo conforme suas habilidades e capacidades. Deixa eu fazer uma pergunta a você que me coça a garganta aqui. De uma certa maneira, o que nós estamos convivendo hoje e percebendo nas organizações é que a liderança está sendo exercida por pressão. Há muita pressão. E eu recentemente li um artigo do Vicente Falcone e ele fazia o seguinte questionamento: é possível o gerenciamento sem método? E aí eu mudaria a questão. É possível a liderança sem um método pré-definido de trabalho? Olha, essa é a questão, Bita, que é o que a gente tenta mostrar para as pessoas, com gestão em geral e principalmente com liderança, nos últimos 30 anos, onde você pode até não ter aquele tique para ser líder, para ser o cara inspirador. Isso pode acontecer, nem todos são assim. Mas isso não significa que você não possa conduzir uma equipe. Então, se você tenta aprender, se aperfeiçoar, conhecer um pouco mais, você vai ter condição de liderar uma equipe.
Talvez não a lidere de maneira brilhante, como algumas pessoas que já têm isso um pouco nato, mas a qualquer tipo de conhecimento, aliás, o que nós estamos vendo, principalmente nos últimos 20 anos, é que o ser humano é plural e que a gente não é pré-definido por uma área ou outra, que a gente pode, sim, se a gente treinar, melhorar em alguma outra área. E principalmente da liderança. Eu acredito que muitas vezes, concordo plenamente com você, que é feita muita pressão. Hoje em dia, você tem que ser líder, tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas é a básica pergunta, que não é ir para o lado acadêmico, não é só isso, não. Mas eu vejo hoje, mesmo com todo esse arcabouço de conhecimento que está para todo mundo, eu vejo um interesse muito baixo das pessoas de realmente lerem, estudarem, procurarem ver alguma maneira de poder aplicar, porque eu acredito muito na união entre teoria e a prática. Mas eu vejo muito pouco, já começar de uma graduação em que mesmo aquelas pessoas assim, fazem, querem passar, mas qual daquelas realmente pegou, testou, né? Porque muitas vezes numa graduação vai chegar um ponto em que ele até já está numa posição em que ele tem uma equipe, né? Eu não diria, mas principalmente nas universidades à noite, em que as pessoas que vão para lá e vão tentar esse conhecimento para melhorarem sua carreira, mas eu vejo muito pouco interesse das pessoas pegarem, lerem de fato, testarem para ver se dá certo, e aquela pressão, você tem que ser líder, tem que ser líder. Mas você vira aquele líder plástico e hipócrita, como o Mintzberg falou várias vezes. Aquela coisa, você tem que ser o líder, você faz algumas coisas, mas será que você realmente está preocupado com a equipe? Né? Será que você passou lá na prova que tinha lá a questão de empatia, do rapport, mas será que você está tentando ser empático mesmo com a sua equipe? E fica sempre aquele problema, porque, na verdade, o líder da maioria das equipes, pelo fato dele ter a espada da meta na cabeça dele, o grande problema é que ele acaba sempre se tornando um mau líder, porque ele acaba com aquele desespero de bater a meta e não ter problema. Então, esse eu considero que é um dos maiores problemas que você vive hoje. As pessoas, você tem que ser líder, tem que ser isso, mas será que realmente as pessoas estão preocupadas com o que estão fazendo, ou pelo menos dando uma lida em alguma técnica, né, para pelo menos tentar aplicar? Eu vejo assim, as pessoas vão muito tocando no dia a dia, mesmo tendo todo o conhecimento, tendo coisas à frente, vão levando, porque não dá tempo, tem que ir levando. Aí, às vezes, tem um pequeno roubo de fazer um pouquinho liderança, e parte dos problemas de liderança das equipes está muito nisso. As pessoas têm muito medo de mudar, a meta está na cabeça delas o tempo todo, e elas não querem aplicar certas técnicas, e às vezes nem tentar. Agora, me diga o seguinte, essa mudança toda que está sendo percebida, ela, de uma forma, me parece clara, ela está tirando líderes e liderados da zona de conforto. O Ramcharan, com a sua pipeline de liderança, deixa isso bem claro. O líder temido é substituído pelo líder respeitado, o líder como formador de novos líderes. Agora, o que a gente percebe é o seguinte, que esse processo de liderança compartilhada, de conversar, de discutir, significa tirar o salto alto, sair do pedestal para o líder e, ao mesmo tempo, fazer o liderado também sair da sombra. Você acredita que as lideranças tradicionais e as lideranças mais recentes estão preparadas para enfrentar essa exposição às intempéries, né? Sair dessa zona de conforto? Olha, Rita, eu acredito que, em primeiro lugar, isso tem uma questão da nossa cultura. Então, como nós já conversamos diversas vezes, eu vejo claramente que a minha geração, a geração X, falhou. Ela falhou, assim, alguns conseguiram, a maioria não, e eles acabaram também, por medo e pelas mudanças que estão acontecendo, impondo certas mudanças. Como você mesmo falou, o Falcone
É um dos poucos da nossa geração que entendeu o que era liderança, como tinha que ser gestão, o que precisava fazer, e boa parte não. Então, você acabou, infelizmente, gerando em diversas empresas aquele problema de você ter o líder temido, e isso parecia que isso era a maneira correta. Eu comecei a ver a mudança nas organizações a partir da geração Y, onde, quando eu comecei a ver líderes de 30 anos, 30 e poucos anos, que já tiveram uma formação e já foram mais preparados para entender como o mundo é diferente, e eles começaram a aplicar mais isso e começaram a perceber que tinham melhores resultados. Então, eu acredito que dessa mudança toda está muito ligada à cultura, né? Como a gente sabe muito bem, a empresa é um ser vivo, praticamente, e como agora você tem na gerência e alta gerência, você já está tendo gente da geração X, da geração Y, que são pessoas que têm já seus 30 e poucos anos, e outros estão seguindo, você está começando a ter essas mudanças. Porque foi uma geração que começou a ver o mundo de maneira diferente, que começou a olhar para o mundo de maneira mais colaborativa, que começou a trabalhar de maneira mais colaborativa. Então, eles viam mais benefício nisso. E hoje, a nossa geração, a geração X, já é uma geração que já está nos cargos de direção, presidência, e que são cargos que, na verdade, eles hoje, a cobrança deles é muito mais em cima, né, dos diretores de outras áreas ou dos altos gerentes. Eles não trabalham mais muito no tático. Hoje, eles estão muito mais no estratégico do que no tático. Alguns ainda têm essa questão de olhar o tático e até o operacional. Então, por isso que estão ocorrendo essas mudanças. Eu acho firmemente no Brasil que tem muito a ver com cultura, há muito a ver com a maneira como a juventude está pensando. E vamos lembrar que esse ano mesmo a gente já tem aí a entrada da primeira geração, da geração Z, que formou. E ele já tem uma cabeça bem diferente. Então, eu acredito que, com o passar do tempo, e quando a geração X definitivamente aposentar, você sim vai ter uma mudança muito grande na área de liderança no Brasil. Agora, obviamente, isso depende de estado para estado, porque o Brasil é uma colcha de retalhos. Uhum. Então, a cultura brasileira varia muito de estado para estado. Essa mudança que efetivamente está se percebendo, que se acentua até com a entrada de novos atores no processo, vem tocando um dos pilares da liderança tradicional, que é o famoso feedback. Ou seja, faz parte das atribuições, das responsabilidades do líder fazer o feedback. Hoje há um grupo que envolve alguns profissionais de Harvard, envolve profissionais da Cisco, que colocam em xeque, inclusive um deles menciona a falácia do feedback. A substituição do feedback por o que também foi apelidado de brainstorming de perguntas. Então, ao invés do líder simplesmente oferecer soluções, ele começa a questionar a equipe sobre o que pode ser feito. E pede, inclusive, que a própria equipe faça essas perguntas e tente a equipe encontrar soluções. Aí eu perguntaria a você, é uma mudança radical, né? Porque nós tínhamos lá o velho feedback como feedback positivo, que é o famoso flashback, e feedback negativo. Então, você começa a perceber o seguinte, essas lideranças, tanto as clássicas como as lideranças emergentes, elas têm noção, eu em sala de aula apliquei o brainstorming de perguntas e percebi uma dificuldade muito grande, que eram líderes, de mencionar, fazer isso, fazer perguntas, sabe? Ou seja, de questionar, as perguntas se repetiam, algumas eram óbvias demais. Como é que você vê isso, hein, André?
Vamos lá, Bita. Eu acho que feedback sempre vai ter, tem que ter, até para que você possa se antecipar e fazer outros movimentos. Mas a grande questão é o approach que você tem com a sua equipe, para ela te dar feedback, porque ninguém dá feedback à toa. Eu diria que para você que, de novo, hoje as pessoas continuam a ter muito medo e receio, porque tem que bater meta para ter um approach diferenciado. E eu diria para você, o próprio approach de você ficar quieto, deixar o pessoal falar, porque o que você... normalmente, o grande problema nessas reuniões é que falam primeiro os grandes especialistas. Então, as pessoas que poderiam dar uma ideia, que poderiam ter uma criatividade, elas se sentem muito fechadas. Então, o que você tem que fazer? Cara, ou você faz a questão das sugestões, em que você não nomeia ninguém, sabe, para que você tenha realmente as sugestões, saiba o que está acontecendo, ou então, nesse brainstorming, que você tem que levar com muito cuidado, porque o grande problema é que as pessoas, obviamente, têm um receio muito grande em reuniões, de falar, porque você, até hoje, você tem aquela coisa, ainda aquela ideia, porque ele falou bobagem. Né? E daí que ele falou bobagem? Cara, a vida é assim. Então, o grande problema, eu diria para você, eu não acredito que o feedback morreu, mas para você ter um feedback de verdade, você precisa ter um approach diferenciado, com um tempo em que você deixa o pessoal falar, para depois você costurar as informações. Agora, se você não deixar o pessoal falar de vez em quando, você vai ter muitos problemas. Mas, diria de novo, as pessoas não estão acostumadas a fazer isso ainda no Brasil, são poucas as empresas, principalmente startups, né? Principalmente as empresas ligadas à tecnologia, que são mais assim, as outras ainda carregam muito aquela coisa, né, da hierarquia, mesmo empresas maravilhosas brasileiras ainda funcionam, e olha que eu poderia citar Petrobras, Vale, que tem pessoas que têm uma formação absurda, mas a cultura de liderança ainda não é muito bem vivida. Ainda muito aquela coisa, o cara que tem uma formação, que vai falar mais, sabe? Eu vou ficar aqui quietinho no meu canto, como se isso, né, fosse a diferença. Então, eu diria para você que a mudança está, sim, acontecendo, mas nas médias empresas, nas startups, em que as pessoas estão olhando de outra maneira. E algumas empresas brasileiras, por exemplo, a Reserva, aqui no Rio, que trabalha dessa maneira. Então, algumas pessoas estão começando a colher esses resultados. Estão sendo resultados de excelente qualidade. Mas a gente vê no Brasil, mesmo em centros de pesquisa, que você, teoricamente, deveria ter pessoas com a cabeça diferenciada, você vê essas pessoas ainda muito arraigadas ao passado. E aí a nossa possibilidade de inovação, de criatividade, diminui muito. E, de novo, eu acredito que, sim, você tem toda a razão, as pessoas têm muita dificuldade e a gente tem que esperar um pouquinho para ver e insistir, para que as pessoas entendam que, se tentarem, batalharem, elas vão conseguir. Continuando nessa linha de pensamento, eu me lembro de um episódio surgido num evento, uma grande organização financeira no Brasil, em que uma determinada, era até mulher, ela tinha um cargo de assessora, e ela chegou para mim e disse: ontem foi o dia mais infeliz da minha vida. Mas por quê? Porque eu fui promovida a gerente. Eu sou há 25 anos assessora. Agora eu vou ter 15 subordinados. Isso, por que você está se sentindo tão infeliz? Porque eu não gosto de lidar com gente. Eu disse: como é que foram os seus 25 anos anteriores a isso? E ela me respondeu: eu falava e as pessoas ouviam o que eu dizia. E aí eu comecei a pensar o seguinte: existem dois modelos de liderança muito claros. Até recentemente eu entrevistei aqui uma arqueóloga, doutora em arqueologia pela Universidade de Juiz de Fora, e eu dizia para ela disse: mas eu não exerço liderança. Não, você exerce sim, é a chamada liderança por influência.
Você não tem subordinados, não tem equipe, mas o seu pensamento, a sua fala, o seu discurso, ele é ouvido e captado. E aí uma coisa me vem à mente. Caramba, o velho, tradicional, inesquecível Peter Drucker dizia, líder é aquele que influencia. Pronto. Ele dizia o seguinte, não é o estilo, não é o carisma, não é a popularidade, não é o populismo, não é a abordagem só que define. O que define o líder é a capacidade de influenciar. Então, essa é a questão que eu coloco aqui agora. Nesses momentos em que você fala de liderança compartilhada, já existe, inclusive, o problema do home office, que as pessoas não estão presentes, né? O nosso colega, o Becker, esteve agora comigo há algum tempo atrás e mencionou isso, a liderança praticada à distância. Eu tenho uma filha que está há 3 anos numa empresa e ela tem raros contatos presenciais com o líder dela. E ela tem uma equipe, não de subordinados, mas de pessoas que são influenciadas pela linguagem dela. Aí eu pergunto a você, mas qual seria o caminho para que as pessoas percebessem que esse exercício da influência é tão ou mais importante do que o comando de equipes de maneira hierárquica? Como é que você vê isso? Olha só, Bita, essa questão, né, que você comentou da sua filha ou das pessoas, né? Você, alguns grupos no mundo já trabalhavam com o teletrabalho, né? E já viviam isso, né? Claro, obviamente, alguns países que tinham uma internet melhor já percebiam que podiam fazer esse tipo de trabalho e já o faziam assim. Só que também, quando você tem esse teletrabalho, você tem algumas regras, né? Quando você tem sua equipe, regras de deixar todo mundo falar. Claro que você está usando uma mídia diferente para conversar com as pessoas, mas você também tem algumas técnicas para fazer com que todo mundo fale, todo mundo dê uma opinião. Porque, Bito, o que você falou da liderança, da influência, sim, claro que sim. O líder é o que influencia. Mas aí vem o ponto. Ok, perfeito. Mas ele vai influenciar para quê? Porque você pode ter um líder extremamente influente, um líder de excelente qualidade, e esse cara levar o pessoal na empresa para um lado que não é o adequado. Ok, bateu meta, deu resultado, mas levar para um lado que não é adequado. Então, essa é a grande questão. Assim, eu acho assim, você exerce influência, mas que tipo de influência você está exercendo sobre as pessoas que você está liderando? É uma boa influência ou uma influência destrutiva, em que a gente tem exemplos até de empresas nacionais que, depois de muito processo na justiça de assédio moral, perceberam que exerciam lideranças que eram extremamente prejudiciais. Então, o que eu pergunto, claro que exercer influência é de um líder, só que a questão da gente trabalhar o participativo está muito ligado a você encontrar um caminho melhor do que não apenas daquela pessoa que está exercendo a liderança. Mas nós não podemos esquecer que essa influência, né, ela é exercida com foco na obtenção de resultados. Sim, claro, claro. Não importa o modelo, não importa. Ou seja, quando efetivamente essa influência não leva a resultado, existe uma disfunção a ser tratada. Aí eu concordo com você. O que eu me refiro é a não convivência presencial com o líder e a manutenção dessa influência. Não. Sim, mas aí, vamos lá, Rita, da mesma maneira. Quando eu quis dizer para você da influência, sem ser no teletrabalho, é assim, mesmo que o cara bata a meta, ele acaba te doutrinando, seja uma maneira que não é a maneira que vai gerar resultado sempre, né? É isso que eu estava falando. Agora, do teletrabalho, em alguns países já acontecia. É tudo a maneira como você trabalha, de você conversar, porque os métodos hoje de comunicação mudaram. Você vê que, muitas vezes, as pessoas nem se ligam, elas mandam áudios pelo celular. Eu vi um caso clássico da minha filha conversando com o chefe dela, em vez de eles se falarem pelo telefone, eles iam mandando áudios pelo celular.
mandava áudio, respondia áudio. Então, a forma das pessoas se comunicarem mudou bastante. Então, eu não vejo o problema desde que você tenha aquele horário certo, converse com as pessoas, mas você não deixe de fazer as coisas que você sempre fez, de também aquele espaço de perguntar como é que as pessoas estão, como é que estão as coisas, como é que está a vida, e no sentido, tá, bateu a meta, eu vou compartilhar meu sucesso com a minha equipe, saber como as pessoas estão. Não estar no teletrabalho não quer dizer que você não se importe e marcar um encontro ou outro via presencial, num dia. Mas isso ainda é muito novo no Brasil. E as pessoas estão começando a se acostumar. Mas também tem algumas técnicas que, da reunião com o pessoal, a câmera aberta, deixar o pessoal falar, todo mundo respeitar a mão levantada, não permitir a bagunça para que você, como líder, seja, de novo, o cara que vai costurar as várias opiniões que vão estar. E você não punir se uma bobagem foi falada, você ajudar a pessoa. É nesse sentido que eu estou falando. Mas no Brasil, Bita, a gente ainda tem muito pouco, cara. São 2 anos só de vida de teletrabalho e que as pessoas descobriram que tinha um ferramental tremendo na mão que não usavam. Eu percebo um ponto que é importante para mim, é que nós sempre, quando conversamos sobre liderança, nós nos fixávamos no estilo da liderança. Os grandes estudos de Likert, de Blake and Malton, tudo isso é falando de líderes A, B, C, autocráticos, coercitivos, benevolentes, 1.4, 1.1, 1.9. Mas você começa a perceber, e isso aí quem nos trouxe foi a lendária Mary Parker Follett, que dizia o seguinte: o líder é um arquiteto social. Ele constrói a liderança por intermédio de abordagens. Então, ele usa a abordagem formal, onde ele privilegia a hierarquia e a disciplina, a abordagem colegiada, onde ele privilegia o trabalho em equipe, e a abordagem personalística, onde ele vai em busca do talento. Como é que embora isso seja um modelo, uma forma clássica de enxergar a liderança, eu consigo vê-lo atual. Mas como é que você percebe esse modelo de abordagem, digamos assim, associado a essa liderança contemporânea? De uma certa distância, de um menos efetivo. Tá? Como é que você vê isso? Olha, Bita, assim, só para te corroborar, essa Mary Parker Follett, que estava, nossa, quase 100 anos, né? Mas que ela estava bem, né? Bem, né? Lá na frente. Há todo o tempo, né? Não foi aceita toda a história. Isso, né? Ela foi, há algum tempo, ela foi mais do que lembrada pelo Malcolm Gladwell, onde, dos estudos dele, ele mostrava claramente que ele dizia assim que um dos maiores problemas das organizações é um problema de ordem social. E a gente vê, Bita, que daqui a pouco, você falou da Mary Parker Follett, daqui a pouco está batendo 100 anos da experiência do Elton Mayo de Hawthorne, né? E que, sabe, do estímulo aos telefonistas, em que eles acabaram descobrindo que o que era importante era você dar, né, fazer com que mostrar para elas que vocês se importavam. E até hoje as pessoas, sabe, vivem de outra maneira. Então, e muitas vezes eu considero assim, não que você não tenha um avanço de conhecimento, tem sim, mas eu vejo também as pessoas reciclando muito as coisas. Reciclando. Se você olhar, a gente tem muito pouca coisa de liderança dos últimos 10 anos que você possa me dizer assim, nossa, esse foi um olhar diferenciado. Você vê as pessoas fazendo assim, muita experiência, são legais aqueles livros de casos, que o caso tal, é bacana, porque, para você ter uma ideia, mas você vê muita coisa reciclada. Então, eu vejo isso sim, Bita, da mesma maneira, que ligada à cultura. Eu vejo sim como um dos maiores problemas
para mim, de uma organização é ordem social. É ordem social. É a maneira como a empresa... Ele pode até ter um bom líder, bons líderes, mas se as relações sociais da organização forem ruins, esses líderes eles vão ficar presos no microcosmo do setor deles e pronto. E algo a mais que poderia ser feito não é feito. Então, eu concordo plenamente. E, para mim, o Malcolm Gladwell reforçou a questão da Mary Parker Follett. É um problema de ordem social, sim. Quando você vê empresas que têm um relacionamento entre os funcionários mais adequado, o problema vai ter sempre, mas que não tem aquela coisa, sabe, típica, teve um problema, o cara vira inimigo dele para o resto da vida, ele entende que um problema é um problema, não é dele nem da outra pessoa, elas têm a tendência de ter uma agilidade maior nas questões do dia a dia. Na realidade, o que eu gosto de pensar é que, dentro daquela questão do Falcone, é possível gerenciar sem método, né? Ou como nós afirmamos que é preciso planejar o planejamento, né? Outra afirmativa objetiva, o que eu percebo é a necessidade das lideranças contemporâneas, ao atravessarem esse Rubicon, né? Esse riacho, elas entenderem que não é só a atitude e o comportamento que tem que ser alterado. Mais do que isso, a metodologia, ou seja, como é que nós vamos conviver com isso? Como é que eu vou conviver com pessoas que eu não vejo sempre? Né? A própria relação nossa com os nossos alunos modificou significativamente. E não tem mais jeito. O aluno liga o computador, sai da sala e não, sabe, não tem mais contato nenhum. Só aparece no final pedindo prazo para entregar o trabalho que está atrasado. Bita, até vou lembrar de uma coisa aqui para você, que eu acho que foi visionário. Isso não tem muito jeito, não. Não sei se você lembra. É um filme bem antigo, anos 80. Val Kilmer era muito novo ainda, e era Escola de Gênios. Então, tinha uma aula, um tipo de aula, que eles achavam que não era, que era maçante, que não era boa, não tinha nenhuma interação. E aí, o que é que começou a acontecer? Na medida em que mostrava os dias da aula, o professor dando aula e as pessoas botando gravadores nas mesas para gravar a aula do professor. Até chegar o momento em que o próprio professor colocou um gravador no lugar dele. Então, mostrou uma aula com vários gravadores nas mesas e um gravador na mesa do professor, porque você já tinha essa coisa das pessoas estarem já num mundo muito mais dinâmico e de você precisar puxar cada vez mais. Então, eu acredito que hoje o próprio papel do professor ele está muito ligado a como ele vai orientar os alunos e estimulá-los para eles pegarem o conhecimento, ele já está lá, vai estar lá no Google Drive, vai estar lá num Drive da vida, em que o cara tem os livros à disposição, tem os vídeos à disposição, e cada vez mais a aula vai ser um bate-papo. Agora, para que isso aconteça, também aí é aquela velha questão. Não pode também ser do aluno ver a gravação e fazer lá uma prova e tudo bem. Não, tem que realmente ter participação. Porque essa questão das pessoas falarem da nova educação, dos novos métodos, muitas das vezes as pessoas que ensinam isso, os livros que ensinam isso, eles se esquecem de falar do outro lado, em que você tem que ter alunos também com vontade e de ter pré-leitura, de discutir ali, porque senão vira aquela coisa, eu estou gravando uma aula no síncrono, a maioria com a câmera desligada, e é isso aí. Então, são regras básicas, sabe? Que você tem que ter a câmera ligada,
A aula ela tem que ser participativa, mas, olha, outro dia mesmo, eu estava dando uma aula síncrona, eu faço a aula, e todos nós fazemos, bem participativa, mas você vê claramente quando o pessoal não está lá. Você passa um vídeo 15 curto, aí você pede as opiniões, aí o que isso tem a ver com o que a gente está fazendo? Aí, sabe aquele gap até alguém começar a falar? Você vê claramente. Então, a gente tem que lembrar, a aula síncrona, ela é muito bacana. Só que nós temos que lembrar da cultura de cada país. E que, em alguns países, por exemplo, aqui no Brasil, aquela discussão insana, né, de metodologias de ensino. Colégio Militar. Paulo Freire. Cara, Paulo Freire não dá para todas as culturas. Né? E em nenhum momento eu estou falando mal do Paulo Freire. Nenhum momento. Claro. Sabe? A metodologia dele é ótima, mas não serve para todo mundo. Né? Assim como um Kumon da vida é ótimo, não serve para todo mundo. Então, é essa questão que a gente está vivendo. O que as pessoas querem também? Porque é essa questão que nós, como professores ou consultores, temos também o dia a dia. O que o pessoal está querendo? Eles estão querendo só um título, eles realmente querem discutir alguma coisa em aula, querem conversar. Eu outro dia mesmo, de uma aula online, não era síncrona, para uma turma, foi um mês que eu fiquei com eles. Eu vi claramente a completa e total falta de interesse. Vão fazer um mínimo trabalho, é isso aí, beleza, discussão, colocam aquelas discussões nada a ver nos fóruns, você ainda tenta puxar o pessoal, nas reuniões que eram síncronas, quase ninguém aparecia. Então, aí você vê, ok, eu faço o quê? Reprovo todo mundo? Né? E é a questão em que eu diria para você, eu acho que o grande desafio do líder está nisso. Ele tem que identificar rapidamente qual é a cultura das pessoas para as quais ele está trabalhando, porque, na verdade, quando você tem uma equipe, é você que trabalha para a equipe, não é a equipe que trabalha para você, e aí ele buscar rapidamente, tá bom, para essa galera aqui, o que eu posso fazer? Aí isso que é o ponto que você falou da técnica, que é você utilizar, qual é a técnica certa? Poxa, você tem isso à disposição, meu Deus, na tua frente, sabe? E não é teoria, você tem livros extremamente práticos, faça isso, faça aquilo, testa isso, testa aquilo, mas isso é que falta, por quê? O cara que quer ser líder, amigo, ele tem que parar um tempo, normalmente, né, as pessoas são jogadas na liderança porque tem alguma característica boa de tocar uma equipe. Mas será que ela está preparada, de fato, para liderar? E aí, depois que ela está com a equipe, é que ela lembra que tem que fazer um curso, tem que dar uma lida num livro. E aí, ela é aquela velha história. No Brasil, sempre a história de trocar o pneu do carro com o carro andando. É sempre isso, sempre isso. Poxa, aí é que vem aquele problema do coaching, né? Que existe o coaching, né, para a piada do Porta dos Fundos e o coaching de verdade, em que chega um momento em que qual é a posição de um cara que já é líder e que enxerga em alguém alguma coisa? Ele ser um coaching técnico, em que uma pessoa começa a trabalhar com ele para mostrar, olha, você pode ler isso, você pode fazer aquilo, né? Você pode pensar dessa maneira, né? É isso que e a pessoa ser avaliada também, né? A famosa avaliação, em que eu também, como líder, sou avaliado. E não levar isso para o lado ruim, tentar entender. Mas essa é a questão. Eu acredito que as pessoas são jogadas sempre aos leões e vão aprendendo aos trancos e barrancos, em vez de ter uma preparação para depois encarar. Agora, se isso aconteceu, o que você tem que fazer? No mínimo, o cara pegar um curso básico na internet de liderança, de gestão de pessoas e levar aquilo a sério. Esquecer streaming, levar aquilo para poder tocar a equipe dele. Se ele chegar em casa, eu preciso descansar, vou jantar, vou ver um filme, ferrou. Não, amigo, você ganhou isso no teu colo, você vai chegar à noite, amigo, esquece o streaming. Tu vai ler, você vai fazer um curso, você vai se preparar de noite. Eu não tenho grana, por enquanto, para um MBA, para uma coisa assim. Amigo, ok, tem N cursos baratos que vão dar um mínimo para você, que você faz à noite quando você chegar em casa,
para que você possa liderar melhor no dia seguinte. Mas aí, Bita, vem aquela questão. Normalmente, quando você fala dos líderes, o pessoal costuma falar dos líderes icônicos, não dos líderes medianos ou dos líderes que fracassaram. Então, assim, você olhar para um líder icônico, tá bom, legal, mas tem muito mais coisa ali nele do que simplesmente não é o que eu vivo. Então, eu acho que você precisa mais falar dos líderes medianos e dos líderes que falharam, para justamente ajudar a pessoa que, de uma hora para outra, pega um cargo desses e não sabe o que fazer. Eu considero, voltando àquela história das abordagens, porque o que a gente percebe é isso, né? Muda-se o cenário, mas de uma forma... Atualmente fala-se muito no coworking, né? Que é uma forma... E eu costumava usar como exemplo, eu moro aqui na cidade do interior, e o mais singelo exemplo de coworking que eu conheço aqui no interior é o famoso batida de laje. É quando o dono de uma casa convida todos os amigos para bater a laje da casa dele. Então vão todos para lá, 10, 20 amigos, e no final bate a laje. Quando acaba, a dona da casa, a mãe do cara, ou a mulher dele, faz aquelas comidas gigantescas. E aí eu explicava uma vez, esse é o exemplo mais claro do coworking. O que acontece é, quando o sujeito está batendo laje, por exemplo, ele tem um método. O que acontece, por exemplo, com relação às câmeras desligadas, com relação à incapacidade das pessoas de pensar em conjunto, ou a incapacidade dos liderados de se destacarem, é porque, na realidade, eu vejo uma deficiência das lideranças de não trabalhar mais a influência, a hierarquia, porque ela tem que existir. A influência e a hierarquia andam juntas. Você lidera pela influência, mas se você tem uma estrutura hierárquica por trás, ela dá fundamentos a isso. O trabalho em equipe é fazer com que as pessoas aprendam a trocar, que é aquilo que Rob Golfe e Garth Jones disseram, é a solidariedade e a sociabilidade. Comunicar-se de maneira presente, constante, e aprender a trabalhar em equipe. E, finalmente, você identificar nos comportamentos individuais onde é que estão os talentos que precisam ser buscados. Porque o que nós estamos... Você disse muito bem quando eu mencionei esse assunto, que nós estávamos vivendo uma realidade, até mesmo na docência, sem um método que pudesse enfrentar essa nova realidade. E vai ser muito, embora se fale com saudade na aula presencial, eu me pergunto se a volta do modelo presencial tradicional vai solucionar uma questão, depois de você ter avançado. Não, mas, Bita, olha só, esse é o problema. Aí, de novo, aí você vê muita instituição mostrando foto, estamos voltando à aula presencial. E o modelo da sala? O modelo da sala data de 100, 150 anos. Exatamente. Então, assim, você está num nível de interação absurdo. Aí você, mesmo em instituições, assim, não é um problema de dinheiro, Bita, é um problema de mentalidade. Assim, e é uma coisa, a gente, quando fala isso, né, eu falando aí para teus ouvintes, assim, as pessoas olham assim, cara, parece que o cara está com raiva. Não, não é isso. Mas, nossa, há 20, quase 30 anos nessa história, raríssimas pessoas no Brasil inteiro mudam o formato da sala. Você já sabe há décadas que aquele formato tradicional do quadro, o professor e as cadeiras é horroroso para a interação. Faz a aula perder o completo interesse. Então, quando eu vejo algumas instituições, estamos voltando, um cara começa a olhar, não, eu não quero voltar para o passado. Não quero. Sabe, o presencial continua a existir, mas eu tenho que ter uma sala diferente. E não é, Bita, uma arquitetura diferente, só isso. Uma arquitetura o professor no meio, mesas redondas, em satélites, quadro em todo o perímetro da sala que você pode escrever, né? E o formato anfiteatro também já deu, não dá mais para ser assim.
né? Mesmo com cadeira, mesa bonitinha, não dá mais. Esses modelos mini anfiteatros, esse modelo acabou, não dá mais para ser assim. Então, aí eles falam, vamos voltar? Não, mas volta para o modelo antigo. E numa sala de aula, em qualquer lugar, as pessoas não conseguem mudar esse modelo. A única coisa que dá para fazer é um professor que entenda, não quer assim. Aí ele manda todo mundo formar grupos, ele fica num canto lá conversando. Então, esse é o detalhe. A gente está sendo apresentado a um monte de coisa nova. E as salas... você quer ver uma coisa também clássica, Vitor? Eu lembro que eu, há uns 22 anos, eu participei de uma instituição de ensino num projeto para procurar um sistema de informação que a graduação ia voltar naquela instituição. E há 22 anos, eu já via, numa faculdade em São Paulo, a presença biométrica. Acabou. E você vê que hoje não é de instituição de alta qualificação a baixa qualificação. Raríssimos fazem o biométrico. Então, eu acredito que hoje, o presencial, para ele voltar, as pessoas têm que tomar esse tipo de cuidado. Fazer uma sala como ela tem que ser, né? Moderna, e não é gastar mais dinheiro. É o mesmo dinheiro que você vai gastar, mas você fazer uma sala diferenciada. Porque eu lembro que das poucas oportunidades nesses 22 anos de carreira, ou mais, né, que eu tive em salas assim, a interação foi outra. Eu me comportei de maneira diferente. Então, de novo, você está tendo essa mudança nas organizações, abertura, não tem nem mais a cortininha nas salas de reunião. Por que na sala de aula não pode fazer isso? Por que manter aquela tradicional e maluca sala de aula que, sabe, que só leva ao desinteresse? Concordo plenamente contigo. Eu acredito que nós estamos vivenciando, né, estamos no limiar dessa mudança que foi provocado e, de uma certa forma, foi intensificado pela pandemia, e essa volta ao novo normal, o nome que a gente dê, vai significar uma mudança. Agora, para que se mudem atitudes, nós vamos ter que mudar as abordagens, né? Abordagens hierárquicas, abordagem em equipe, abordagens individuais. E, com isso, você consegue renovar o interesse, assim como dos alunos, dos liderados, nessa nova realidade. Porque, ou seja, buscar o resultado continua sendo o mesmo, não muda nada. Talvez seja o conceito de competitividade, né? Deixar de fazer o melhor para ser o único que faz. Né? Você passou, ou seja, na competição você é melhor que todos os outros. Na competitividade você é o melhor naquilo que faz. Mas na competitividade da nova realidade, o que eu faço é único, ninguém mais faz. Mas para isso eu tenho que mudar métodos, conceitos e abordagem. Sim, claro. André, eu queria mais ou menos agradecer. Nós vamos ter que voltar a conversar, porque nós temos outros assuntos ainda para... Eu tinha mais uma penca de temas aqui para explorar, mas eu quero conversar com você de novo, marcar uma outra entrevista dessa no nosso podcast. Porque agora nós vamos divulgar não só o áudio, mas decidimos também disponibilizar os vídeos, porque as pessoas estão pedindo os vídeos. Acho que é interessante. Claro. Que as pessoas conheçam melhor o nosso trabalho. Então, obrigado a você, mais uma vez. Um grande abraço. Grande abraço, Bita. Muito obrigado. Um prazer. E tenho certeza, são programas maravilhosos, o pessoal vai curtir bastante. Gente, não deixa de assinar o canal do Bita de Liderança, vocês vão gostar muito. E um detalhe, vocês vão aprender bastante. Então, o aprendizado que vocês vão ter vai ser incrível até para vocês gerirem suas próprias organizações. Bita, muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, André. Falou.